Boa noite a todos. É com muito prazer que nós recebemos esta casa, que está completando 80 anos de atividades. É a casa espírita mais antiga aqui de Garça. E estamos realizando algumas palestras, a primeira das quais hoje, para iniciar o nosso ciclo, esperando que todos aproveitem o máximo dessa oportunidade. Nós vamos pedir aqui, vamos fazer a nossa prece, né? Claro. E depois pedir para a Leninha e o Maris falar algumas coisas sobre a nossa casa, sobre a história do Caminho de Damasco. Hoje nós temos o prazer de ter aqui o nosso companheiro Paulo César Fernandes, já conhecido da nossa plateia, que já esteve aqui algumas vezes, inclusive no Encontro da Família, Pinga Fogo, sempre agradou e por isso mesmo nós o trouxemos novamente para dar a sua contribuição e ele faz com muito boa vontade. Nós vamos procurar nos sintonizar com os nossos benfeitores da casa, que os nossos pensamentos possam nos ajudar no equilíbrio espiritual do nosso ambiente, estabelecendo conosco essa sintonia de sentimentos para que estejamos receptivos àquilo que realmente aqui for tratado. Temos certeza, com muita seriedade, com muito cuidado, para que tudo penetre bem profundamente em nosso coração e em nosso entendimento. É uma oportunidade que Deus nos dá, o reencontro dos corações amigos, juntamente com os nossos irmãos desencarnados que também participam dessa assembleia, onde todos nós, buscando inspiração em Jesus, nosso Mestre amado, a expressão mais elevada de sentimento, de amor que esteve conosco, para que nos dê a força, a compreensão, o discernimento necessário para que todos esses momentos sejam muito bem aproveitados. Saibamos utilizá-los a nosso favor, em favor da nossa transformação e em benefício da humanidade. Nós agradecemos a Jesus essa oportunidade, os 80 anos, e vamos, em seu nome, dar início à nossa reunião desta noite. Nós vamos pedir aqui ao Maris e à Leninha dar algumas informações sobre nossa casa, nesses 80 anos, algumas, né? Mais ou menos as principais. E para que a gente possa ter uma ideia, né, desse caminho de Damasco, nosso aqui, chegando aqui ao ano de 2019, desde 1939. De novembro, 80 anos. Foi fundado em 19 de novembro do ano de 1939 por espíritas garcenses, dedicados à causa filantrópica nesta cidade, entre os quais Edgar de Castro Marques, Manuel de Oliveira Pedro, Brasil Joly, Aurino Gomes Ribeiro. Em 1942, o Caminho de Damasco inaugurou o Hospital dos Pobres, o primeiro hospital de Garça e microrregião, situado na Rua América, para atender a população da zona rural dos vários municípios.
No ano de 1956, passou a chamar-se Hospital e Maternidade Samaritano. Armando Avelino de Souza, Remo Casarça, Pedro Afonso de Oliveira, Arlindo Ribeiro de Andrade, Rolando Ramaciotti e outros cidadãos passavam a sustentar a causa em favor da população menos favorecida. O Samaritano atendeu a população de Garça e região por mais de 60 anos ininterruptos, sendo dirigido nos seus últimos 30 anos por Armando de Souza Filho, mais conhecido por Eli, em cuja gestão remodelou totalmente seu prédio e instalações. O Samaritano, em razão da crise hospitalar que abrangeu todo o país, precisou encerrar suas atividades nos primeiros anos deste século. Em 1949, atendendo a uma necessidade imperiosa do momento, os espíritas fundaram o orfanato Nosso Lar, na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, entidade que, durante mais de 20 anos, prestou serviço à comunidade, abrigando dezenas de crianças sem lar, destacando-se à frente desse trabalho a participação feminina de Palmira de Araújo Guimarães, Maria Isabel Mendes Faria e Valderez Avelino de Souza, até que, na década de 1970, a instituição passou a funcionar como creche, sob o nome de Lar da Criança. Anteriormente, junto ao antigo orfanato, entretanto, mais uma frente de trabalho tivera início, ainda na década de 50, quando as senhoras Carmen Jolie de Souza, Clara Esmores Brandão e Maria Tavares Doca criaram os serviços do antigo Lar Sheila, onde forneceram por décadas alimentação a famílias pobres da periferia da cidade. Anos depois, esse serviço foi assumido por vários anos por Vera Cruz de Souza Ferreira e, com o tempo, acabou se transformando no que é hoje o Lar Meimei, voltado para assistência e apoio a famílias e conduzido por um grupo de voluntários. Ainda na década de 1950, para atender a uma necessidade daquela época, por iniciativa do Caminho de Damasco, surgia o Lar Chico Xavier, no bairro José Ribeiro, que, por muitos anos, atendeu famílias destituídas de seus chefes e sem condições de se sustentar, fornecendo moradia gratuita e colaboração em espécie. Mas a entidade perdeu sua finalidade com o passar dos anos, após a ampliação dos atendimentos da Previdência Social. Atualmente, o Centro Espírita Caminho de Damasco, hoje Grupo Espírita Fraternidade, cujo presidente é o senhor Ademir Bardella, mantém o Lar Meimei, situado na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1285, onde se desenvolvem atividades socioeducativas, fornecimento de sopa a famílias e moradores de rua, distribuição de cestas básicas a cerca de uma centena de lares, evangelização infanto-juvenil, incluindo o funcionamento do grupo de alcoólicos anônimos de Garça e outros serviços. O Caminho de Damasco, em sua sede, na Rua Gabriela, atende ao público diariamente, com reuniões de passes, conversa fraterna, palestras e cursos, além da Biblioteca Batuíra, com sessão circulante e que conta acervo de mais de 6.000 volumes. Por duas ocasiões, o Caminho de Damasco estendeu publicações gratuitas a todo o Brasil e a vários países do mundo. A primeira,
quando distribuiu por vários anos um folheto com mensagens recebidas pelo médium Chico Xavier nas décadas de 1950 e 60, e a segunda, quando da edição do opúsculo Iniciação ao Conhecimento da Doutrina Espírita, em 1981, até hoje em circulação e reproduzido por várias editoras, inclusive com tradução nos países de destino em pelo menos 4 idiomas: espanhol, inglês, japonês e holandês. O Caminho de Damasco, há cerca de 20 anos, envia mensagens de esclarecimento e conforto às famílias enlutadas de nossa cidade. Mantém um clube do livro espírita, o programa Momento Espírita, que conta com 47 anos de apresentação aos domingos 11h30 pela Rádio Universitária de Garça. O Lar Meimei, como não mantém nenhum tipo de convênio com órgão público, produz artesanatos sob a coordenação de Maria das Dores Santos Viacelli e promove feiras e bazares, participando do Cerejeiras Festival todos os anos e promovendo sua tradicional Feira do Natal, ao final de cada ano na Galeria Municipal, como acontecerá no próximo mês, de 11 a 21 de dezembro, no horário comercial. Mantém-se, portanto, com recursos advindos de doações, contribuições pessoais de colaboradores, clubes de serviço e empresas da cidade, vendas de artesanatos, doces e salgados, além do Bazar da Pechincha, que funciona às sextas-feiras, a partir das 13 horas, na própria entidade. Seus serviços são realizados por voluntários. Para lembrar os 80 anos de atividades ininterruptas em Garça, a diretoria do Caminho de Damasco está promovendo 3 palestras nesta semana de seu aniversário. Hoje, 19 de novembro, temos conosco o Dr. Paulo Fernandes de Marília, escritor, filósofo, expositor, músico, estudioso espírita. Falará sobre o tema Senhor, que quereis vós que eu faça? Abordando o histórico encontro de Paulo de Tarso com Jesus no caminho de Damasco. Episódio histórico que inspirou a denominação desta casa pelos pioneiros espíritas desta cidade há 80 anos. Dia 21, quinta-feira, a doutora Karina Rafaeli, médica e dirigente do Núcleo Espírita Amor e Paz em Marília, abordará o tema Como Perdoar. E para finalizar, no sábado, 21 de novembro, o garcense Ricardo de Souza Cavalcante, médico infectologista e professor na área de pós-graduação da Faculdade de Medicina de Botucatu, presidente da Associação Médico Espírita daquela cidade, membro diretor da Associação Espírita Gabriel Delane, que nos trará o tema Evangelho e Saúde. Em nome da casa, agradecemos e damos as boas-vindas a esta distinta plateia e externamos nossa gratidão ao nosso companheiro e trabalhador espírita, expositor da noite, Paulo César Fernandes. Muito bem. Valeu. Assim. Vou passar para ele. Passa para ele. É isso aqui? Tá. O nosso companheiro Paulo César Fernandes, todo mundo sabe, de Marília. Ele está há 10 anos em Marília, morou em São Paulo, lá ele se tornou espírita. Isso depois que ele fez direito, que ele trabalhou na área jurídica mais de 30 anos e é professor de filosofia.
tem uma experiência muito boa, já caminhou pelo mundo aí, procura de informações, de muitas coisas interessantes que vieram enriquecer o seu conhecimento. É escritor, tem 5 obras, isso ele disse aqui correndo para a gente, né? Tem 5 obras, 3 dessas obras são espíritas e 2 são de filosofia. E ele está ligado em Marília ao Centro Espírita João de Camargo, que é aquele centro que fica ali perto do shopping Esmeralda, né? E o Paulo César, a gente chama de Paulo Fernandes, que é mais fácil, né? É realmente uma pessoa que nos tem trazido muita contribuição. Esse não sabe dizer não. E a gente fica até meio constrangido de ficar convidando, né? Mas ele realmente diz que se sente bem. E já esteve aqui conosco no Encontro da Família, quem participou do Encontro da Família, e anteriormente esteve aqui também com o Pinga Fogo, que foi muito interessante. E como nós sabemos que ele está trabalhando em cima de uma obra, né, que ainda não terminou, sobre Paulo de Tarso, e o Paulo de Tarso lembra Caminho de Damasco, então nós o convidamos para abrir a nossa noite de palestra. Que Deus o abençoe. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Que Deus, nosso Pai Criador, abençoe as nossas lutas. Eu não sei as de vocês, mas as minhas não estão fracas, não. Mundo de provas e expiações, aqui quem não vigiar vai padecer mais. Agradeço de coração o convite honroso que mais uma vez essa casa me faz para aqui participar dessa festa. É uma festa, 80 anos, é o meu anseio existencial. Vamos ver se eu chego lá. Ainda estou um pouco longe, mas espero chegar. Mas sustentar uma casa onde o principal objetivo é divulgar o Evangelho sem fins lucrativos e com um objetivo imediatamente inerente, que é a prática da fraternidade, da solidariedade, da caridade. 80 anos é realmente um marco de glória. Portanto, nós temos que louvar e agradecer ao Mestre Jesus, porque sem as suas bênçãos, sem a sua presença viva nesta casa, ela não estaria de pé. Com tanto trabalho, com tanta eficiência, produzindo dignidade às famílias assistidas nesses 80 anos e, sobretudo, produzindo aquilo que é o objetivo principal do Espiritismo, a consolação. O Consolador prometido aqui é vivo. Ah, que bênção ver o Senhor. Faz tempo que eu não vejo. De vez em quando eu vejo no SEAC. SEAC lá com o Luiz, né? Luizinho. Prazer em revê-lo, meu irmão. Caminho de Damasco. Por muito tempo eu pensei que fosse encontrar o caminho de Damasco aqui nessa existência. Eu, como o professor anunciou, fui convidado a escrever um outro livro sobre as cartas de Paulo de Tarso e tive a bênção, a felicidade, a oportunidade grandiosa de percorrer do final do ano passado, do Natal do ano passado até o final do mês de março desse ano, quase todas as cidades pelas quais Paulo de Tarso passou. Eu fui fazer uma pesquisa de campo, porque é fácil sustentar um nome de Paulo, outorgado pelos seus pais, como é o meu caso, sendo ainda de coração e de sentimento, de postura e de evangelho, muito mais Saulo, como é o meu caso. Mas escrever sobre o apóstolo das gentes, escrever sobre o apóstolo dos povos, é uma responsabilidade muito grande.
Escrever é fácil, para mim não seria dificuldade nenhuma escrever sobre Paulo de Tarso. Mas não prejudicar o nome e a história desse grande apóstolo não é tão fácil assim. Então eu tive o privilégio de fazer uma pesquisa de campo e percorrer quase todas as cidades que Paulo percorreu nos seus 16.000 quilômetros que ele andou. Foram mais de 30 anos vivendo, caminhando, navegando, quando, como é o caso da sua ida de Troade para Filipos, de carona, de barco, mas a maior parte desse trajeto ele fez realmente a pé. Eu fiz com a minha esposa a maior parte desse trajeto de trem e de ônibus, para experimentar um pouco das dificuldades que este discípulo de Jesus enfrentou. E a grande frustração foi exatamente não poder ter ido à cidade de Damasco, que fica na Síria atualmente e se encontra em guerra civil. Mas eu tive muito pertinho de lá, que eu estive em Tarso, na cidade do apóstolo. Mas encontrar o caminho de Damasco não é tão fácil assim. Na verdade, metaforicamente falando, é até relativamente fácil. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui encarnados hoje, ao contrário do que a gente possa pensar nessa festa, nessa homenagem que a gente presta nessa casa bendita com esse nome, eu acho que valeria a pena a gente rememorar um pouco como se deu esse encontro de Saulo de Tarso com o seu caminho de Damasco. Esta passagem se encontra no Atos dos Apóstolos, o livro escrito por um discípulo de Paulo, o evangelista Lucas. E nós conhecemos um pouco a história, a trajetória deste que é considerado um dos mais trabalhadores, um dos mais importantes santos da igreja cristã, porque é, sem dúvida nenhuma, o maior divulgador da mensagem, da boa nova do Cristo. Mas nós temos o privilégio, a comunidade espírita, de sermos abençoados com uma obra psicografada pelo nosso querido, saudoso, ilustre cristão Francisco Cândido Xavier, que, com base exatamente na obra de Lucas, o Atos dos Apóstolos, e na obra escrita do próprio apóstolo Paulo, as cartas, as suas epístolas às comunidades cristãs nascentes, escreveu, ditado pelo Espírito Emmanuel, a obra chamada Paulo e Estevão. Essa obra são os detalhes, nos esclarece os bastidores, detalhes de uma biografia desconhecida, na sua maior parte, do apóstolo Paulo, uma vez que ele, como bom cristão, foi humilde o suficiente para fazer com que a sua luz fosse ofuscada, para que brilhasse no seu trabalho, sempre cada vez mais altiva, a luz do Cristo. Mas este apóstolo do Cristo iniciou a sua trajetória religiosa como, em primeiro lugar, um estudante de filosofia grega, pagã, na sua cidade de Tarso, porque a sua cidade de Tarso era uma das 3 cidades do mundo helênico daquela época onde tínhamos escolas, academias de filosofia grega. A cidade de Tarso, na época do Saulo, tinha mais de 500.000 habitantes. Rivalizava em filosofia com Atenas e Alexandria. Na entrada dessa cidade tem um portão, uma ruína de um portão romano, que é chamado Portão de Cleópatra, porque Marco Antônio, o imperador, do triunvirato do Império Romano, com a imperatriz, a rainha do Egito, iam passar férias em Tarso. Muito pertinho de Tarso fica a cidade de Pamukkale, Hierápolis, na época, também todas
cidades romanas. Tinha uma termas que Cleópatra tinha uma piscina particular de água quente naquela região. Então, quando a gente ouve falar de 2000 anos atrás, de uma cidade como Tarsus, e hoje a cidade de Tarsus não tem absolutamente nada, muito pouco, que relembre a história do nosso apóstolo. Mas foi lá que ele se formou, como ele mesmo fala, destacadamente jovem entre os jovens em judaísmo. Ele se destacava em judaísmo, hebreu, filho de hebreus, segundo a tradição da sua escola, fariseu. Ou seja, criado aos pés do sábio rabino Gamaliel, na tradicional escola rabínica do Templo de Salomão, em Jerusalém. Este homem, portanto, antes dos 30 anos, era formado em filosofia helênica, filosofia grega, era doutor da lei civil, porque era cidadão romano, por nascimento, como ele mesmo destaca, e doutor da lei judaica, formado na escola do Sinédrio, do Templo de Jerusalém. Antes dos 30 anos, ele já era doutor da lei do Sinédrio. Teve, na sua trajetória como autoridade e como homem de religião, uma felicidade e, ao mesmo tempo, uma enorme infelicidade. E eu penso que, para sua sorte, a sua infelicidade foi melhor do que a sua felicidade, porque ele é contemporâneo de Jesus. Pelos relatos históricos, ele teria quase a mesma idade que Jesus. Quando Jesus desencarnou, voltou para o mundo espiritual, ele tinha por volta de 30 anos. E se as datas mais ou menos estão conforme os fatos reais, Jesus teria 33, ele teria 30 anos. Uma escola de formação rabínica, o jovem é recebido na adolescência. Então ele era filho de industrial, de um grande empresário de tapeçaria, seu pai, e tinha caravanas de camelos para fazer transporte. Então ele pôde estudar em Jerusalém ainda jovem. A gente sabe que um outro jovem também destacado em religião, que aos 12 anos dava aula aos doutores da lei, Jesus, foi um pouco mais esperto que o Saulo. Jesus, aos 12 anos, nós sabemos dessa história, né? Os pais foram na Páscoa, como determinava a religião, para fazer as homenagens. A passagem era uma determinação da lei judaica na época, dos costumes e dos hábitos hebreus. E Jesus, quando os pais estavam voltando com a caravana, não estava com o grupo de viagem. E a mãe, Maria, falou: Zé, cadê o menino? Não está aqui com a gente. Zé, eu falei para você ficar de olho no menino. Onde é que está o menino? Aí a mãe falou: vamos voltar para Jerusalém que eu já sei onde é que ele está. E ele estava exatamente no meio dos doutores da lei dando aula. Então Jesus foi um pouco mais esperto que Saulo. Não foi para a escola rabínica do Sinédrio. Ficou aonde? Dando martelada no dedo na carpintaria do pai. Saulo, mais ambicioso, porque espírito ainda não puro como Jesus, mais vaidoso, foi para a escola do templo e se formou ali. A felicidade do Saulo e a nossa felicidade, penso eu, é que apesar dos dois frequentarem o mesmo ambiente religioso na capital do judaísmo, Jerusalém, apesar de Saulo já ser um doutor da lei do Sinédrio, naquela fatídica quinta-feira em que Jesus foi preso, morto na sexta-feira, Saulo não devia estar em Jerusalém. Porque se ele estivesse em Jerusalém naquele momento, ele seria um dos líderes, ao lado de Caifás, o sumo sacerdote, que teriam perseguido
preso, flagelado e assassinado Jesus. Ele não conhecia Jesus quando com ele se defrontou logo em seguida, menos de um ano depois do assassinato de Jesus. Saulo liderou a prisão, a perseguição, o massacre dos cristãos novos. O primeiro deles, o primeiro mártir do cristianismo, Estevão. Estevão era o pregador oficial, o palestrante oficial na Casa do Caminho. O que era a Casa do Caminho? Se aqui é o caminho de Damasco, a Casa do Caminho era exatamente uma organização, uma instituição como esta, onde se pratica a caridade, onde se pratica a fraternidade, a solidariedade humana. E haviam os atendidos necessitados de curas espirituais, de curas físicas, de alimento e de vestimenta e de abrigo, como essa casa faz há 80 anos, faziam os primeiros discípulos de Jesus na Casa do Caminho. E lá havia também as preleções evangélicas, as palestras públicas, enquanto o povo aguardava o seu momento de ser atendido. E o primeiro que fez isso foi um jovem cristão chamado Estevão. O livro Paulo e Estevão conta detalhes do relacionamento pessoal particular desses dois personagens que o Atos dos Apóstolos não registra. Mas, enciumado da pregação de Estevão, e sobretudo nós temos que fazer justiça a Saulo de Tarso. A minha postura inicial como cristão católico que fui de formação era ter um pé atrás com Paulo de Tarso, exatamente pelo primeiro momento da sua aparição no meio do cristianismo, como um perseguidor cruel dos cristãos, dos primeiros discípulos de Jesus e das primeiras comunidades cristãs. Mas fazendo este estudo agora para escrever sobre ele, a conclusão que eu cheguei, e não poderia ser outra, né? Saulo não era mau. A força que o movia àquela perseguição inicial era exatamente a mesma força que fez com que ele se transformasse definitivamente no apóstolo do Cristo, no apóstolo das gentes, o maior divulgador e aquele que fez sedimentar e crescer o cristianismo. Era a fé. A sua obstinada postura em busca da verdade fez com que ele cometesse aqueles atos de violência contra os primeiros cristãos. Mas foi em nome da verdade, porque ele era fiel a Moisés. Para ele, Moisés era a verdade. A Torá, o Pentateuco mosaico, assim como o Talmud, a exegese, a hermenêutica da tradição rabínica judaica sobre a lei, aquilo era lei para o Saulo. E era seu dever como um doutor da lei, como um juiz do Sinédrio, como um rabino em Jerusalém, zelar pela lei, fazer com que ela fosse observada em toda aquela comunidade. Este era o seu dever de ofício. Então, quando ele perseguiu, prendeu, processou, executou Estevão, que estava, segundo a sua ótica, segundo a sua perspectiva, violentando a lei de Moisés, e, portanto, era um herege. Na sua concepção, sob a sua perspectiva, Estevão estava sendo perdido, havia entrado em perdição perante Deus, e era dever do Saulo, como um doutor da lei, um rabino, resgatá-lo. O grande equívoco daquela época é que o resgate se dava na forma da lapidação. O que é lapidar alguém? Se a gente for pensar numa pedra bruta, num diamante lapidado, ele tem que sofrer para brilhar, não é assim? Porque como é que a gente lapida uma pedra bruta? Esfregando ela numa outra pedra milhares e milhares, milhões de vezes. A execução por apedrejamento era a forma de se lapidar o espírito,
para a sua salvação. Este foi o grande equívoco do Saulo. A sua infelicidade foi não ter conhecido Jesus em vida, mas por outro lado foi ao mesmo tempo uma sorte muito grande. Por quê? Porque exatamente 1 ano depois ele iria sair em perseguição à comunidade. O terror que o Saulo aplicou em Jerusalém foi tamanho que houve a primeira diáspora dos cristãos. A diáspora é a dispersão, a fuga. Espalharam-se por todas as regiões da Ásia Menor, inclusive da África. Comunidade cristã formada na cidade de Alexandria, no Egito, foram para a região onde hoje é a Síria, para Damasco, foi para a região onde hoje é a Turquia. Uma das primeiras comunidades mais importantes, mais profícuas da cristandade nascente era na cidade de Antioquia, de Psídia, Antioquia do Orontes. Todas essas cidades receberam, mesmo dentro da Palestina, Cesareia Marítima, Jope, cidades distantes 60, 70 quilômetros de Jerusalém, foi quando Saulo estabeleceu o terror, perseguindo, como ele mesmo confessa toda a sua vida depois como cristão. Eu massacrei os cristãos, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Ele mesmo se autopenitenciou durante toda a sua existência. E nesta dispersão, muitos fugiram para a cidade de Damasco, que ficava, como fica ainda hoje, é a capital da Síria, que dista de Jerusalém aproximadamente uns 400 quilômetros, 300, 400 quilômetros. Saulo, não contente com o que ele havia feito em Jerusalém, ele obteve carta judicial das autoridades rabínicas do Sinédrio para se dirigir até a cidade de Damasco, porque ele ficou sabendo que lá tinha uma comunidade cristã importante. Obteve carta branca do Sinédrio para lá se dirigir, prender, processar, julgar e executar todos os cristãos. E para lá se encaminhando com seus escravos, ele tinha posses, ele tinha escravos, e com os soldados do templo que o acompanhavam na qualidade de um doutor do Sinédrio. Num determinado momento, conta o evangelista Lucas que quando já dava para vislumbrar as muralhas da cidade de Damasco, os portais de entrada, porque toda a cidade naquela época era uma fortaleza, porque haviam os conquistadores. Embora o Império Romano já houvesse dominado toda aquela região, mas nós conhecemos a história da humanidade, que é feita de conflitos bélicos, feita de guerras. Então a cidade de Damasco era fortificada, e diz o evangelista Emmanuel, na obra Paulo Estevão, que quando eles estavam chegando já próximos da cidade de Damasco, que dava para ver as muralhas, os portais da cidade de Damasco, ocorreu um fenômeno espiritual. A caravana, Saulo, e a gente imagina que mais uns 6 acompanhantes, pelo menos, viram um sol do meio-dia, apesar da luz solar do deserto da Síria. Uma luz brilhou com intensidade tal e distintamente que ofuscou a visão de todos eles. Todos eles foram tocados por essa luz, esse clarão. E o torpor de Paulo, a afetação do seu senso, foi tamanho que ele caiu do cavalo, caiu na areia do deserto. O evangelista diz, e Emmanuel confirma, todos os presentes constataram esse fenômeno. Mas só Saulo ouviu o seu nome ser chamado com uma entonação muito peculiar. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Os demais acompanhantes não ouviram a voz, e nesse instante ele começou um diálogo com esta voz. E ele viu, caído, diz Emmanuel, ele já ajoelhado, ele viu a presença de um Senhor que ele não conhecia. Por isso é que nós deduzimos que ele felizmente não conheceu Jesus em vida.
senão ele seria um algoz muito mais ferrenho e jamais iria se perdoar. Se a gente vê que 34 anos subsequentes, ele conseguiu se perdoar no final da sua vida, pelo que ele fez aos cristãos, mas se ele tivesse participado diretamente da execução de Jesus, talvez nós não tivéssemos hoje a homenagem ao distinto apóstolo do Cristo. Mas quem sois vós, Senhor? Oh, eu não te conheço? Por que estou te perseguindo? E aí, Jesus era este Senhor e responde para ele: eu sou Jesus, a quem vós perseguis. E aí, Saulo cantou o quê? Qual foi a trilha sonora deste encontro, professor Benevides? É do nosso tempo. É do nosso tempo. Eu vejo umas outras cabecinhas brancas aqui que conhecem também. A trilha sonora desse encontro de Damasco foi o quê? A cantora Maísa. Porque neste exato momento em que Saulo constata que aquele discurso de Estevão na casa do caminho, que ele constatou com seu amigo Sadoc, quando foi lá para zombar da doutrina cristã, este discurso potencializado e repetido por Estevão na sua autodefesa perante os seus algozes e os seus juízes no Sinédrio, defendendo o Cristo ressuscitado, levava por terra 30 anos de dedicação, de estudo, de formação filosófica, religiosa, acadêmica e principalmente ele pensava que levava de roldão também a sua fé. Aí ele cantou: meu mundo caiu. Não é a trilha sonora do Saulo nesse momento? Porque ruiu toda a vida do Saulo nesse encontro, nessa identificação. Quem sois vós, Senhor? Não te conheço, porque eu sou Jesus, a quem vós perseguis. E ele sabia que Jesus tinha sido crucificado menos de um ano atrás. Por que ruiu toda a convicção? Porque todo o investimento de uma vida inteira, o orgulho da sua raça, o orgulho da sua nação, o orgulho dos seus pais, vaidoso do seu status jurídico e religioso, foi por terra abaixo. Exatamente porque, como falavam aqueles miseráveis cristãos adeptos de Jesus, o Messias de fato tinha vindo. O Messias de fato estava se apresentando visual e auricularmente para ele, ressuscitado. Ou seja, a sua infelicidade foi: o Messias veio e eu não constatei, eu não percebi, mas ele está se apresentando ressuscitado agora para mim, cumprindo a profecia de Isaías, que o Messias viria a ser o Salvador do mundo e iria se mostrar ressurrecto. Este é um fenômeno espiritual da mais significativa verdade para toda a humanidade. Mas fez com que aquele espírito até então equivocado com a sua vida caísse em si. O seu mundo ruiu, mas ele, neste momento, por uma decisão de fé e de entendimento: Senhor, que quereis que eu vos faça? Se sois Jesus, então, se sois o Cristo, o Messias ressuscitado, tudo aquilo ficou para trás. O que eu tenho que fazer a partir de agora? Eu penso que, e esse é um dos pontos que eu estou investigando, o livro eu acho que eu não vou escrever, mas até o fim do ano está pronto um documentário com as imagens que eu fiz nessa minha peregrinação. E um dos pontos que eu estou mais convencido é que,
como o próprio Jesus, 3 anos antes, 4 anos antes deste encontro com Saulo, preparando-se para lançar na cova dos lobos, para a divulgação do reino de Deus, para a construção, iniciar a construção do reino de Deus entre os homens. Na solitude, no isolamento de 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus foi constantemente tentado por espíritos inimigos dos Cristos. Como Jesus, durante o seu trabalho de curas realizadas à mancheia naquela região toda, foi acusado pelos fariseus de realizar curas espirituais pela legião de espírito Beelzebu. Como nós vemos Saulo de Tarso, o próprio sumo sacerdote Caifás, reagirem ao amor, porque Jesus era o amor encarnado. A reação do Sinédrio, a reação de Caifás e de toda a maior parte do tribunal religioso e a reação irada de Saulo de Tarso é um sinal evidente de obsessão espiritual nefasta. Então, o primeiro fenômeno que Jesus realizou na primeira vez que encontrou com Saulo, nesse abençoado caminho de Damasco, foi a imediata desobsessão espiritual do seu discípulo escolhido. Como ele mesmo diz, Jesus, vá agora para Damasco, se instale em tal lugar, que eu vou mandar alguém lá para te curar. Que quereis que eu faça, Senhor? Faça isso agora. E ele foi. Então, aquela fé que até minutos atrás era dedicada com toda a intensidade à defesa da lei de Moisés, quando teve os seus olhos nesta visão de Jesus, nessa queda, Saulo fica cego. Jesus provoca nele uma cegueira física. Por quê? Isso para nós é sintomático, isso para nós é paradigmático, né? Para mim, principalmente, que estou aqui por causa da dor, não estou aqui por causa do amor. Estou aqui porque isso para mim é cura. Falar do Evangelho para mim é cura. E eu preciso ser curado, ainda nesta encarnação. Saulo não foi só para Damasco por conta da sua cegueira. Nós sabemos, pelos seus 34 anos depois, que ele foi exatamente porque ele buscava pela verdade. E a verdade que até minutos atrás estava com Moisés, agora estava com aquele Jesus ressuscitado, que ele identificou sem dúvidas nenhumas como sendo o Cristo prometido para a salvação de todos, e a dele inclusive. Ele despede os seus soldados, despede os outros escravos, fica só com um, fala, última forma, mudou o trabalho aqui. Eu vou para a cidade de Damasco porque agora eu tenho uma função a desempenhar lá, tenho um compromisso com este senhor que me apresentou aqui. E vai para Damasco, se instala numa pensão, e aí vem exatamente o fenômeno para mim muito mais significativo. Porque tão logo encontrou-se com Saulo, Jesus dirige-se à cidade de Damasco e encontra-se lá com um outro discípulo que havia fugido de Jerusalém para Damasco exatamente pelo terror que Saulo instalara na capital do judaísmo. Era um velho discípulo chamado Ananias. E da mesma forma como Jesus se comprometeu com Saulo, vá para a cidade de Damasco, se instala na pensão tal, na rua direita, que eu vou mandar alguém lá para te curar. E ele chega, Jesus, em espírito, numa visão, para Ananias, e fala: Ananias, você vai para a pensão tal, na rua direita, lá tem um homem te esperando, e você vai, em
impor as mãos sobre ele, ou seja, dar passes nele, vai orar com ele e vai curar a cegueira dele, porque ele está cego. A resposta de Saulo, a pergunta de Saulo: Senhor, que quereis que vos faça? A resposta de Ananias: eis-me aqui, Senhor. Isso até ele saber quem que era o cara que ele tinha que procurar lá. Porque, mas tudo bem, Senhor, vou lá. Mas quem é mesmo essa pessoa que eu devo procurar? É Saulo, da cidade de Tarso. Ananias estava velhinho, mas não estava ainda com Alzheimer. Falou: peraí, como é que é o nome do peão? Saulo, da cidade de Tarso. Mas, senhor, me esclareça aqui, se eu não estou enganado, foi por causa desse cabo aí que eu fugi de Jerusalém, que ele está matando todo mundo. É esse mesmo. Eu quero que você vá lá, o cure, porque eu vou mostrar a ele o quanto lhe importa sofrer em meu nome. Então, meu herói nessa história não é o Saulo. O Saulo estava cego. Ele tinha algum interesse ainda em atender o que Jesus falou. Meu herói é o Ananias. Porque Jesus falou: você vai lá no covil do lobo, que ele está te esperando, mas esse lobo é meu, eu quero ele para mim, e você é que vai trazê-lo para mim. Eis-me aqui, Senhor. Todos nós que estamos aqui, encarnados com saúde, graças a Deus, não estamos trilhando o nosso caminho de Damasco agora. O nosso encontro com Jesus no caminho de Damasco foi há algum tempo atrás. Mais exatamente quando nós despertamos, ressuscitamos, ou seja, reconstituímos os nossos corpos espirituais, quando regressamos para o mundo espiritual, logo depois da nossa última encarnação. Nosso caminho de Damasco começou lá atrás, quando na erraticidade, ou seja, naquele período entre uma encarnação e outra, ou seja, na nossa última erraticidade, antes desta nova encarnação, nós deparamos conosco mesmos. Nosso mundo caiu quando a gente se conscientizou do que tinha feito na última encarnação e tomamos consciência plena de que o nosso caminho era voltarmos ao mundo para esta nova experiência reencarnados. E aí, tomando essa consciência, despertamos, nos conscientizamos, oramos, trabalhamos, fomos auxiliados para eliminarmos naquele momento a culpa pelos nossos equívocos passados e obtivemos nova oportunidade reencarnatória. Então, nosso encontro nas portas de Damasco com Jesus foi na anterior existência nossa como espíritos desencarnados. Foi ali que deparamos com os nossos equívocos e com a possibilidade abençoada de reconstruirmos aquilo que havíamos destruído, de soerguermos aqueles que havíamos derrubado. E aí olhamos para Jesus e falamos, como Ananias, e logo em seguida, como Saulo de Tarso: eis-me aqui, Senhor. E imediatamente: Senhor, que quereis vós que eu vos faça? E Jesus virou para nós e falou: ame. Mas como fazer isso, Senhor? Volte para junto daqueles que te aguardam para aprender todos a amar. O nosso encontro com Jesus às portas de Damasco foi, portanto, antes dessa nova encarnação. O que nós estamos fazendo aqui
É trilhando uma outra estrada, já superado a cidade de Damasco. Já entramos em Damasco, já pregamos na sinagoga, fomos dela expulsos, voltamos para Jerusalém, fomos perseguidos novamente e estamos agora no caminho. Esta é a nossa trajetória de vida. Mas o nosso encontro foi com Jesus, quando perguntamos para Ele: Senhor, que quereis que eu vos faça nesta nova encarnação? E como Ele falou para Saulo, como falando para Ananias referentemente a Saulo, cuide dele. Falou para o nosso espírito protetor, designado diretamente por Jesus para nos orientar: cuide dele, porque eu empenhei minha palavra perante o Pai que ele não se perderá, eu tenho interesse nele. Importa-lhe saber também quanto será necessário padecer pelo meu nome, porque ele está mergulhando num mundo de provas e expiações. Mas, se o mundo o aborrecer, ele tem que saber que antes o mundo aborreceu mais a mim, mas que ele tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ame. Como eu faço isso, Senhor? Perdoe. Como eu faço a perdoar, Senhor? Ore. Este é nosso caminho. Já transpostos os portões da cidade de Damasco, nós já deixamos Damasco para trás, nós estamos no caminho da libertação. Porque Saulo, se ele teve motivos para se condenar, chamando-se até mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, eu sou um apóstolo abortivo pelo que eu fiz contra os cristãos, eu persegui Jesus e os cristãos. Ele não foi aceito pela sua comunidade, pela comunidade dos cristãos. Ele não foi mais aceito pelos seus confrades hebreus. Ele era expulso das sinagogas e mal recebido nas comunidades cristãs. Mas em nenhum momento mais ele titubeou, na dedicação, não vacilou no cumprimento daquela promessa que fez para Jesus: Senhor, farei tudo o que quiserdes que eu vos faça. E nós, cada um de nós, qual foi a promessa que nós fizemos para Jesus antes dessa nossa encarnação? Porque a nossa comunidade, seja de judeus, seja de cristãos, é a nossa família. Não existe forma de cumprirmos a lei de maneira mais eficiente. E qual é a lei? A única lei que condensou todos os ensinamentos proféticos e todas as leis anteriores a Jesus, senão a lei de amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Qual é a forma mais eficiente de aprender a amar? Mas não somente a quem nos ama, porque isso Jesus já disse: amar somente quem vos ama, não estareis fazendo nada demais, até os fariseus fazem isso. Vocês ouviram até mim: amai os amigos e odiai os inimigos. Eu digo: não. Eu vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei a quem vos maldiz, orai por eles. Saulo de Tarso repete na sua trajetória apostolar: quem dos meus que se perca, que eu não morra por ele? Aqueles que o rechaçavam, aqueles que o vilipendiaram, aqueles que o flagelaram 5 vezes com condenações de 39 chibatadas. O Império Romano, 3 condenações de varas. Sofreu prisões, sofreu apedrejamento, sofreu naufrágio, passou 1 dia e meio flutuando, perdido no mar, em nome do cumprimento da sua promessa de fazer aquilo que Jesus quisesse dele. E nós,
o que nós estamos fazendo para cumprimento do nosso dever. Porque se é lei de amor, é lei. Uma lei a gente não descumpre. Uma lei a gente não burla. Uma lei não pergunta se eu quero cumprir ou não. A lei determina. E a lei de amor é lei divina, portanto é perfeita e absolutamente eficiente. Por isso é que o princípio da reencarnação, determinado pela lei do progresso, nos permite a trajetória seguinte, o caminho seguinte, com todas as possibilidades para que nós realizemos a nossa liberdade plena, como Paulo realizou a sua liberdade plena. Amai os vossos inimigos, não mais só amai aqueles que vos amam. Se amardes somente aqueles que vos amam, não fazeis nada além do que cada um dos fariseus fazem. Eu vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei a quem vos maldiz, orai por eles. E os nossos ex-inimigos, cuja lei eficientíssima de progresso determina que estejamos reunidos sob o mesmo teto. Muita gente se equivoca se pensarmos que os nossos inimigos estão debaixo do teto do vizinho. Que quereis que eu vos faça, Senhor? Cuida desses pequeninos, Paulo. Filhos de Deus confiados sob a tua guarda, tutela e responsabilidade, para que, como eu empenhei a minha palavra ao Pai, de que nenhum de vocês se perderá, é tua responsabilidade fazer com que essas criaturas sejam também igualmente reconduzidas ao aprisco divino. Essa é a trajetória que estamos fazendo aqui. Não é outra a nossa responsabilidade. Não é outro o objetivo dessa nossa estrada de vida, se não reencontrarmos-nos com o caminho para a verdade, para a vida. Reencontrarmos-nos com a nossa realidade de espíritos infinitos, criados pelo Pai por amor, dedicados a voltarmos para este campo sentimental, esta força divina e profícua, construtora, absolutamente construtora, que é o amor de Deus. Só compete a cada um de nós que estamos aqui agora, depois das portas abertas do nosso reencontro com Cristo. Esta é a nossa trajetória. Este é o nosso dever filial. E, sobretudo, o apoio recíproco ao semelhante. O suporte, como o apóstolo vai quase ao final da sua jornada, dizer na sua carta aos Coríntios. A comunidade de Corintos é interessante porque... Carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 15, a canção do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, conhecem Legião Urbana? Essa letra não é do Renato Russo. Essa letra é do Paulo de Tarso e do Luiz Vaz de Camões. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como bronze que tine, dourado, bonito, sonoro, e como sino que retine, mas frio e duro, se eu não tiver amor. E ele escreveu essa carta exatamente para a comunidade de Corintos, porque em Corintos, a deusa protetora da cidade, Corintos era uma das cidades mais ricas daquela época, tinha 2 portos. Cada cidade tinha o seu deus, a sua deusa protetora. E a deusa protetora da cidade de Corintos é Afrodite, a deusa do amor. Mas qual era a manifestação do amor segundo o entendimento daquele povo? Na Acrópole de Corintos ficava o templo de Afrodite. É um morro de pedra enorme e lá em cima ficava o templo de Afrodite, com mais de 2.000 médiuns, pitonisas, como sacerdotisas de Afrodite.
E elas é que recebiam os comunicados da deusa e as ordens da divindade para toda a população. Mas fazia parte daquela tradição e da prática devocional de Afrodite, que aquelas 2.000 sacerdotisas, uma vez por ano, desciam para a cidade de Corinto, onde tinha 2 portos, dos mais movimentados, e fizesse sexo com os marinheiros. Isso fazia parte da manifestação religiosa de Afrodite, era dever devocional das sacerdotisas. Por que ele escreve: o amor é isso, o amor é isso, o amor é isso. O amor tudo suporta, tudo crê. Mostrando o que realmente é amor, porque aquilo que se praticava não era amor, aquilo era paixão. Foi expulso da cidade de Corinto, foi preso à cidade de Corinto e saiu, todo lugar que ele ia, ele saía corrido. E chibata nas costas. Então, se a gente pensar que nós estamos aqui hoje, né? No meu caso, não sou espírita de berço, não tenho a felicidade, como está falando o professor Benevides. Tenho máculas na minha trajetória existencial, apesar de ser católico desde criancinha, tocar e cantar na missa até os 30 anos de idade. Tenho motivos para arrependimento? Tenho, e me arrependi. Tenho motivos para culpa e remorso? Não tenho mais. E isto é o mais importante para todos nós. Olharmos a trajetória desse apóstolo, que em 30 anos, aos 30 anos, fez o terror sobre uma comunidade, uma cidade toda. Mas que logo que tomou consciência do seu dever, arrependeu-se sinceramente e na mesma encarnação, nos próximos 30 anos seguintes, redimiu-se completamente da mais absoluta culpa que alguém pudesse sentir. Ao ponto de dizer, durante a sua trajetória: por que é que eu faço o mal que eu não quero e não faço o bem que eu quero? Se eu sei que eu sou um espírito, por que eu não vivo como um espírito? Por que eu não ando como um espírito? Sou um aborto como apóstolo, não sou digno de ser chamado apóstolo. Mas no final ele se conscientizou de que o seu esforço todo, combati o bom combate, guardei a fé. Não sou digno de ser chamado apóstolo, mas graças a Deus eu já sou o que eu sou. Este pensamento é para nós fundamental, porque nós estamos morrendo deprimidos, com transtornos obsessivos compulsivos, com síndromes de pânico. Nossos filhos estão se suicidando, nossos jovens estão se suicidando. É porque o remorso de não encontrarmos-nos de fato no caminho estabelecido com Jesus antes desta encarnação, no nosso encontro com Cristo na estrada de Damasco. E o remorso que a gente suporta aqui é as portas abertas para os nossos ex-adversários espirituais usarem contra nós e ficarem incutindo pensamentos deletérios, doentios, denegrintes da nossa própria condição de cristãos. E aí a gente deprime, e aí a gente apavora, e aí a gente tenta fugir. O exemplo de Saulo, o exemplo de Paulo é paradigmático para nós, porque ele começou assim, como um déspota, desprezível e desprezado, tanto pelos cristãos quanto pelos hebreus. Abominava a sua conduta inicial, mas depois pôde dizer, ao final da sua vida, e esse é o objetivo de todos nós, sairmos daqui livres, com consciência cristã. Agora não sou mais eu quem vivo, ou seja, abnegação, negar a si em prol dos irmãos em Cristo, que são os nossos filhos, que são os nossos pais, que são os nossos irmãos. Agora não sou mais eu quem vivo,
mas o Cristo que vive em mim, viver em consciência plena do Cristo. Este é o objetivo de toda a nossa existência. Este é o objetivo de nossa existência. Este é o acordo que nós fizemos com Ele. Senhor, que quereis vós que vos fazemos? Ame, como que eu amo, Senhor. Aprenda a perdoar, depois você vai aprender a amar. Para que, no final, quando o desencarne, a doença, o desespero da morte para a qual ainda nós não estamos preparados, bater a nossa porta, possamos falar como Paulo de Tarso. A morte por decapitação. E enquanto os soldados executores da ordem de decapitá-lo titubeavam, ele os estimulou. Mas o Senhor vai morrer, apóstolo. Vida para mim, a última frase de Paulo de Tarso. Vida é Cristo. A morte é lucro. Chegarmos a este ponto das nossas vidas, com essa disposição de espírito, foi para isso que Jesus fez o seu sacrifício. Foi para isso que Saulo de Tarso doou integralmente a sua existência. Que Deus abençoe então as nossas lutas, porque eu não sei a de vocês, mas as minhas não tão fracas. Obrigado mais uma vez, professor. O que nós vamos falar? O útil ao agradável. A mensagem que o Paulo nos traz realmente cai bem para a nossa data, e a nossa casa, e as nossas tarefas, as nossas missões. Eu acho que o Paulo é muito feliz quando faz essas relações, né, entre o caminho de Damasco e a nossa vida, né? O caminho que nós estamos trilhando. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Acho que não poderia ser melhor a sua mensagem, que calhou realmente dentro do objetivo que nós procurávamos, trazer à nossa casa a mensagem de Paulo, a mensagem que ele colheu ali no caminho de Damasco. Muito obrigado. Que Deus o abençoe e continue na sua jornada, nessa sua tarefa tão importante, tão necessária hoje em dia, tocando os nossos corações, usando dessa estratégia pedagógica que você utiliza de nos tocar o íntimo com um chamamento tão importante quanto esse. Muito obrigado. Que Deus o abençoe. Então nós agradecemos a todos pela presença. Vamos continuar. Estaremos aqui novamente na quinta-feira com a Karina Rafaeli, que vai nos trazer uma continuidade desse trabalho, né? Vai falar sobre o perdão, como é perdoar. É outro tema importantíssimo para todos nós. E acreditamos que com essas pinceladas, né, nós podemos não só aprender no sentido de conhecimento, mas nos sensibilizar com o compromisso que cada um de nós tem consigo mesmo, com a vida, com Jesus. Muito obrigado a todos. Nós encerramos então a nossa noite de palestra.